minutos. Voltamos a falar sobre a operação de hoje da Polícia Federal contra suspeitos de planejar um golpe de Estado e que pretendiam executar o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento atualiza as informações. Pedro, 5 pessoas já foram presas e os investigados são militares, né? Exatamente, a gente tem 4 militares e um agente da própria Polícia Federal que foram detidos nessa operação de hoje, operação batizada de contragolpe e que investiga justamente esse plano de assassinato envolvendo o então candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que a nossa reportagem aqui em Brasília já conseguiu confirmar é que são 4 militares. Tenente Coronel Hélio Ferreira Lima, que é ex-comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus, o general da reserva Mário Fernandes, ele que é ex-comandante de operações especiais do Exército, e aí a gente fala daqui a pouquinho sobre os Kids Pretos, né, que são esses integrantes das operações especiais do Exército. Esse general também foi assessor da presidência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente também tem a prisão do Tenente Coronel Rafael Martins de Oliveira, também integrante das Forças Especiais do Exército, os Kids Pretos, o Tenente Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, igualmente integrante das Forças Especiais, e o policial federal Vladimir Matos Soares, que, pelo que a gente já conseguiu apurar aqui na nossa redação em Brasília, é um policial federal lotado na Superintendência Regional do Distrito Federal. Esses Kids Pretos, eles integram uma parte do Exército, né, que é responsável por operações sigilosas, operações politicamente sensíveis. É uma espécie de BOP do Exército, só que são militares treinados para operações altamente complexas e que, nesse caso, seriam utilizados para essa operação de assassinato dessas autoridades. Essa operação de hoje é um desdobramento de uma outra operação que aconteceu em fevereiro deste ano, Operação Tempus Veritatis, também realizada pela Polícia Federal e que chegou a interrogar, chegou a fazer buscas e apreensão e também executou a prisão de alguns desses integrantes dessa operação de hoje. Então, é um desdobramento dessa operação que ocorreu em fevereiro e que, ao longo desse período, ela foi se incrementando com novas provas, novos elementos, novos depoimentos e também muito em função de arquivos que foram encontrados em posse do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que inclusive depõe novamente nessa terça-feira à Polícia Federal. Então, são desdobramentos dessa operação, são desdobramentos de novas provas que foram encontradas, incluindo esse plano chamado Punhal Verde-Amarelo. Esse Punhal Verde-Amarelo era um plano que foi detalhado por esses integrantes e que foi encontrado pela Polícia Federal e que incluía a rotina dos seguranças do presidente Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin e também a rotina dos seguranças que acompanham o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a ideia desse grupo era justamente pegar um momento sensível, né, uma troca de guarda, um momento ali em que houvesse essa vulnerabilidade para que essas autoridades fossem, portanto, assassinadas e posteriormente fosse implementado um gabinete de crise para que esse gabinete gerenciasse qualquer crise institucional envolvendo, né, a morte desses candidatos e a tentativa de perpetuação do governo que então estava vigente aqui no Brasil. Como eu disse, essa é uma operação que ainda está em execução. A Polícia Federal já apresentou esse inquérito, já apresentou os detalhes a respeito dessa operação para o Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que o sigilo a respeito dessa operação seja levantado ainda nessa terça-feira e a gente tem acesso a todos os detalhes, que por enquanto são informações que são pinçadas, né, de uma fonte, de outra fonte, mas a expectativa mesmo é que a gente tenha acesso a esse inquérito completo e traga mais novidades ao longo da nossa programação.